Olá, alunos e alunas! Hoje vamos gravar a aula do Troubleshooter, que é a solução de problemas feitos pelos fabricantes para resolverem falha dos seus hardwares e softwares fabricados. Então, a parte de engenharia que desenvolve o produto, que desenvolve o smartphone, cria uma guia de solução de problemas para que a assistência técnica efetue o reparo nesse equipamento. Então nós temos no manual técnico um guia chamado Troubleshooter. Então a primeira providência na manutenção é ter o diagrama elétrico e ter o Troubleshooter nível 3 ou nível 4, que é o que interessa para a gente, desprezando-se assim, obviamente no nosso caso, os reparos mais básicos. Você deve ter uma boa pessoa que saiba fazer muito bem o nível 1 e o nível 2. E você que está aprendendo eletrônica avançada vai se dedicar ao nível 3 e posteriormente ao nível 4. Então vamos lá, efetue o download do manual de serviço e abra a guia Troubleshooter. Nós estamos aqui com uma board que não liga, sem consumo de corrente ao pressionar power. Essa board é do Samsung S6 G925F, tá? Então nós vamos aqui abrir o diagrama elétrico dessa board, localizar o Troubleshooter, localizar a guia de solução de problemas no power e vamos seguir o Troubleshooter para resolver a falha no power. Já estamos com o download efetuado, então eu vou abrir o manual de serviço e vou abrir a parte do Troubleshooter. A primeira página do Troubleshooter, a página tópico 8, especificamente tópico 8.1, se refere ao diagrama em blocos. Então aqui eu tenho o diagrama em blocos do meu smartphone, do meu Samsung S6. Eu tenho uma falha no power. O meu Samsung não liga sem consumo ao pressionar a tecla power. E aqui eu consigo, através do diagrama em blocos, me orientar, já ter uma direção a seguir o que o Troubleshooter vai falar. Então o Troubleshooter vai verificar funções, tensões, sinais básicos para que o meu aparelho energize, no caso dessa falha. Se eu tiver uma falha de áudio microfone, por exemplo, ele vai verificar funções, sinais básicos para que o meu microfone funcione. Então o Troubleshooter se baseia nos sinais básicos para que o seu bloco funcione. E a gente aqui com diagramas em blocos consegue entender um pouco mais sobre o nosso smartphone, até mesmo antes de iniciar o nosso Troubleshooter. O Troubleshooter possui um índice. Então, se você quiser ir direto na solução de problemas no Power, você vai no índice e já vai direto por ele. Porém, quando você não olha o índice, você procura página por página, cada vez você aprende um ponto diferente no diagrama elétrico e isso enriquece a sua cultura reparadora. Então tenha o hábito de procurar, porque você, quando vai procurando as páginas, você vai enxergando e aprendendo algumas coisas novas e isso contribui para a sua biblioteca de reparo. Então aqui eu estou com o diagrama em blocos, que eu posso desprezar muita parte do circuito. Por exemplo, a nossa board, ela não liga sem consumo de corrente. Isso quer dizer que ao pressionar power, não circula corrente na nossa board. Tem algo a ver com RF? Não. Então essa parte do diagrama em blocos não interessa no nosso reparo, na nossa solução de problemas, devido a não ter consumo ao pressionar power e não ter consumo sem pressionar power. O nosso aparelho está totalmente morto. O que eu tenho que focar no nosso reparo? Primeiro, Power Manager, que é o gerenciador de energia. Segundo, a tecla Power. Terceiro, a CPU, que vai gerenciar essa minha energização. Então aqui eu vou achar o Power Manager. Então aqui eu tenho um Power Manager, que provavelmente vai ser o que vai estar ligado à nossa falha. Eu tenho também o Power Manager Sub, o segundo Power Manager, e eu tenho o Power Manager, são 3 Power Manager que esse aparelho tem. Então aqui a minha parte de energização está no lado inferior direito. Provavelmente o meu Troubleshooter vai se basear nisso, nas condições básicas para que a minha placa energize. Tecla Power, software, cristal oscilador, tensões de alimentações básicas,
Então vamos lá, a guia de solução de problema no Power, já que a gente tem uma noção que vai focar na parte do Power Manager. Descendo um pouco mais o Troubleshooter, eu vou ter a minha board, o lado top da board, o lado top da minha board, que está aqui, e o lado bottom da minha board. Eu tenho board view nessa parte do diagrama, com a localização de todos os componentes. Então eu tenho o board view aí, com a localização dos componentes. Logo aqui embaixo, eu tenho também as ferramentas necessárias para executar o Troubleshooter. Eu preciso ter um osciloscópio, um bom multímetro, uma fonte digital regulada, kit de ferramentas, um analisador de espectro e os ferros de solda, bem como a estação de solda. Lembrando, o Troubleshooter dos fabricantes está cada vez menor. Por quê? Hoje o fabricante quer que você minimize o reparo na placa. Então, mesmo os autorizados, nos quais se destinam esses manuais, o processo de intervenção na board é mínimo. E a gente vai conseguir ver isso nos troubleshooters. São curtos. Mede uma tensão, mede uma frequência, não deu? Troca a placa. Change PBA. Então, o fabricante cada vez menos quer que os postos autorizados manipulem a board. No nosso caso é diferente. Nós vamos sim fazer reparos complexos na board. E através desse troubleshooter curto, a gente vai desenvolver o nosso troubleshooter, bem mais complexo do que o fabricante faz. Então, para a gente ter uma ideia de como proceder, nós vamos seguir o troubleshooter aqui e nós vamos acrescentar, incrementar esse troubleshooter para não chegar na solução tão simples igual o fabricante fala. Ah, microfone não funciona, troca o flex do microfone, não resolveu? Troca a placa. Não, a gente tem muita coisa para trabalhar na board. Isso é somente um exemplo, que a gente pode avançar muito mais do que o fabricante fala. Então, continuando com o nosso troubleshooter, o nosso troubleshooter no tópico 8.3, especificamente no tópico 8.3.1, telefone não liga, no power. Para vocês verem o nível de dificuldade que o fabricante acha que a sua assistência tem, ou seja, eles querem que os seus técnicos da assistência somente façam reparos nível 1, nível 2. Então é muito restrito qualquer tipo de reparo na board. Então você vai ver que o troubleshooter, mesmo sendo nível 3, tem perguntas simples, básicas, até infantis. Por exemplo, o meu aparelho não liga. A tensão da bateria está acima de 3.4 volts? Óbvio. A gente vai usar, inclusive, a fonte de alimentação para fazer os reparos no nosso aparelho. Raramente vamos usar a bateria, somente para fazer o teste de carga final de carregamento da mesma. Então aqui nós vamos então iniciar o troubleshooter no power bem mais para frente, na faixa azul. Então nessa linha azul, onde nós começaremos o nosso troubleshooter. Por quê? A nossa tensão está sendo referida pela fonte de alimentação ajustada em 4.2 volts. A primeira pergunta se refere se a bateria está com tensão superior a 3.4. Obviamente que aí está, então é o sim. Nós estamos usando a fonte de alimentação. Ao apertar power, vamos lá então, trabalhar. Ao apertar power, dá algum som, vibra o nosso aparelho? Mais uma pergunta infantil. Não. Então nós vamos efetivamente começar o troubleshooter nesse losango amarelo. Então aqui eu tenho, cheque o contato PWR1, PWR2, o R7011, conectores da tecla Power, que estão bem soldados, se não está quebrado, se não está aberto. Então eu vou fazer uma inspeção visual no PWR1, no PWR2, no R7011 e vou responder essa pergunta. Está bom? Yes ou não? Então eu tenho aqui um jeito de seguir. Por exemplo, se não tiver bom, vou para o lado direito. Se tiver bom, vou para baixo. Então o que eu vou fazer? Aqui está em amarelo, concorda? Está vendo que está em amarelo? Logo abaixo do troubleshooter, vocês vão ver uma parte do board view e uma parte do schematic view. Então eu tenho aqui em amarelo todos os componentes pertinentes à minha pergunta. O que eu tenho que verificar? O conector PWR1, PWR2 e o R7011, nesse losango amarelo. Descendo aqui o nosso troubleshooter, eu vou observar em amarelo, naquele nosso losango, a mesma cor está em amarelo, nesse retângulo, referente àquela pergunta da nossa situação.
verificar a análise visual no conector PWR1, PWR2 e o R7011, se não estão abertos, quebrados, amassados, mal soldados. Então eu vou achar esses conectores que estão no lado da nossa board. Então tem aqui os contatos da nossa board, onde são feitos a tecla Power. Vou fazer uma inspeção visual na board. Inspeção visual, os conectores estão bons? O resistor está presente? As soldas estão boas? Sim, a resposta é sim. Então se a resposta for sim, vou seguir um caminho. Se a minha resposta for não, vou seguir outro caminho daquele losango. Como vocês podem ver, o troubleshooter do fabricante, ele deixa muito a desejar, porque aqui eu já vejo que dá para avançar muito mais. Por exemplo, ele só me perguntou para verificar se os contatos estão bons ou se o resistor está bom. Mas ele não falou, no caso, por exemplo, de outros componentes que estão ligados aqui em paralelo com o sinal Power, com a tensão VBAT no capacitor C7268, ele podia ter sido muito mais avançado, muito mais complexo. Por exemplo, o que eu faria? Primeiro, além de verificar os conectores, verificaria se tem a tensão VBAT no capacitor C7268. Então eu pegaria o multímetro na escala DC 20 volts, colocaria lá DC 20 volts e mediria a tensão no capacitor C7268, com a board conectada na fonte. Qual que tem que ser a tensão nele? Tensão VBAT. Depois, eu avançaria um pouco mais. Mandaria eu pressionar a tecla Power com uma pinça, fechar os contatos da tecla Power e medir a tensão desse diodo clamping aqui, ó, ou no capacitor C7267. Tem que ter aproximadamente 1.8 volts. Por quê? O resistor aqui vai limitar a passagem da corrente. Aqui é uma chave, vai acoplar positivo nesse sinal SW1. Então, quando eu aperto o Power, vai ser uma lógica positiva. Então, era muito simples. Conectar o multímetro aqui, DC 20 volts, sem pressionar ou sem fechar os contatos do Power, vou ter 0 volts. Fechando os contatos do Power, eu vou ter que ter aqui no capacitor C7267 1.8 volts. Se isso tivesse acontecido, já testaria todos os componentes, o diodo clamping, o capacitor, o resistor, a conexão, já saberia que a minha parte de switch power hold key está funcionando, a tecla power está funcionando. Que óbvio, se meu aparelho não liga sem consumo de corrente, primeiro ponto, verificar a tecla power. Com um simples multímetro, eu mediria a tensão aqui, já eliminaria todos os componentes para trás desse sinal SW Power On. Então aqui eu vou fazer uma resposta. Fiz uma análise visual, tá bom, não tá? Eu vou responder aquele losango. Então vamos voltar no losango lá. Voltando no losango amarelo, para me responder o losango, existe alguma coisa normal? Vou para o lado direito. Não, não tem nada normal. Isso é nível 1, nível 2. Os conectores estão bons, a tecla tá boa, não tem nada normal. Então eu verifiquei que tá tudo bom, vou seguir o caminho do Yes. Agora sim ele pede para verificar a tensão de saída do U7002. Provavelmente o Power Manager que nós vimos lá no diagrama em blocos. Então começou a ficar mais interessante. Então o que ele vai fazer aqui agora? Olha, verifica para mim as tensões no U7002, tensões de saída, nesse losango vermelho. E aí eu tenho algumas tensões, ele me dá uns capacitores. Por exemplo, no capacitor T7015, tem que ter 0.8 volts. No indutor L7006 tem que ter 0.8 volts. No indutor L7011 tem que ter 0.8 volts. No indutor L7016 tem que ter 0.8 volts. No capacitor C7068 tem que ter 1.1 volt. Então o que eu tenho que fazer? Vou localizar a cor vermelha, vou localizar esses componentes grifados em cor vermelha, vou energizar a minha placa, pressionar Power e medir a tensão nesses componentes. Multímetro, escala DC 20 volts, e medir a tensão nesses componentes que pedem nesse losango vermelho. De acordo com a minha medida que eu fizer, eu vou responder não ou responder sim. Por exemplo, se as tensões não estiverem presentes, a minha resposta será não. O que eu tenho que fazer? Trocar o Power Manager. Se a minha resposta for sim, ou seja, eu tenho as tensões todas presentes, vou seguir para o próximo trouble, para a próxima solução de problema, desculpa. Então vamos lá, localizar aqui embaixo em vermelho. Aí ó, para responder aquele losango vermelho
que pede para verificar as tensões, eu achei o Schematic View, uma parte do Schematic View, bem aqui embaixo eu tenho uma parte do Board View e eu vou ter grifado em vermelho os componentes que eu tenho que medir as tensões e responder sim ou não naquele questionário do losango vermelho para dar sequência ao Troubleshooter No Power. Então eu vou localizar todos esses componentes, L7006, C7015, L7011, C7068, L7016, medir a tensão em todos eles. E a resposta que eu der no losango yes ou não vai direcionar-me na solução de problemas. Por exemplo, medir tudo aqui, está tudo presente, vou seguir o yes. Medir aqui, não tem nada presente, vou seguir o no. O no fala o quê? Troque o 7002. Vamos seguir no yes, como se a gente tivesse medido. Vamos fazer na prática isso também. Então a nossa board aqui é um caso real. Vamos fazer isso na prática. Eu estou supondo que vai ter as tensões. Então eu vou responder yes no nosso troubleshooter. Então vamos voltar nele aqui. Estamos no losango vermelho. Já respondemos a pergunta yes, ou seja, medimos a tensão, está tudo presente ou não está presente. Não estando presente, troque o Power Manager. Estando presente, continue o troubleshooter, agora com o losango roxo. Qual que é a próxima pergunta? O losango roxo. Cheque o 7002, a entrada de tensão da tecla Power, o comando Power. O que ele está pedindo para fazer nesse losango roxo? Verificar se o comando Power Hold Key High está chegando no U7002. Então ele te fala, acesse o TP, underline AP, underline Power Supply, underline Hold, tem que ter uma tensão de 1.8 volts. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu multímetro nesse test point, descer 20 volts, ligar o aparelho na fonte, fechar o contato da pinça dos contatos da tecla Power e medir a tensão nesse TP. Tem que ter 1.8 volts quando eu fechar o comando da tecla Power. E aqui eu vou no Board View, no Schematic View, na cor roxa, para localizar esse test point e medir a tensão na board. Aí estamos então com a Board View e aqui eu tenho, bem próximo à CPU, o test point referido. TP, underline AP, underline Power Switch, underline Hold. Ou seja, o comando Power SW Power On vai para esse test point e vai ligar lá na CPU para energizar o seu aparelho. Então ele pede para verificar se tem 1.8 volts nesse test point quando fecha a tecla Power. E nós já até falamos que tinha que ter sido feito isso anteriormente. Então, a minha resposta pode ser sim ou pode ser não. Vou medir a tensão aí. Se não tiver tensão quando eu pressionar Power, eu tenho que responder como não. Se tiver tensão naquele ponto, eu respondo como sim. Então, por exemplo, medir lá, não teve tensão, verifique o U5000, não fala nada daquele resistor, daqueles componentes, o diodo clamping, perto da tecla Power. Então o troubleshooter ele é meio omisso, ele não fala 100% as possibilidades que são de falhas. Então aí, se tiver atenção, o que ele fala? Cheque outro troubleshooter de operação inicial e termina o troubleshooter. Ou seja, fizemos esses pré-testes, não finalizou, mandou a gente ir para um outro troubleshooter para continuar a sequência de trabalho no Power On. Vamos lá então? Iniciar a operação? Achar o outro troubleshooter, iniciar a operação. Operação inicial. Vamos ver se ele vai estar logo aqui embaixo, provavelmente. Então nós terminamos o troubleshooter No Power, de acordo com as respostas que nós simulamos, pediu para a gente iniciar um novo troubleshooter chamado troubleshooter de falha inicial. Ou seja, direcionou para uma outra solução de problema para chegarmos numa conclusão. Não foi capaz de concluir o nosso problema naquele troubleshooter No Power, de acordo com as informações que nós simulamos, para ficar até mais difícil entendermos como funciona o troubleshooter. Então aqui eu vou, seguindo agora, continuando a tentativa de reparo do meu aparelho que não liga ao pressionar Power. Bem, o que ele pede para fazer então? Vamos seguir um novo troubleshooter inicial. Tente efetuar a atualização de software. Então o que eu vou ter que fazer?
Para que eu faça a restauração de SW nesse dispositivo, eu preciso que ele entre em modo download. Então eu vou, no caso dele não responder pela tecla Power, não impede que ele responda em modo download. Então fique atento nisso. Eu posso montá-lo no backhouse, colocar a bateria, conectar o jig e ele pode ligar em modo download. Então uma coisa é não ligar no modo normal, outra coisa é não ligar no modo download. Então a gente pode partir por uma tentativa de reparo via software, mesmo que ele não consuma nada ao pressionar Power. O que eu tenho que fazer? Verificar se ele entra em modo de boot. Ou, no caso de um iPhone, por exemplo, verificar se ele entra em modo força DFU. Ou, no caso de um Samsung, do Motorola, do LG, colocar ele em modo download. Então tem sequências de botões que eu pressiono, independente da lógica do Power, que podem fazer, sim, com que ele energize em modo download. O modo download é aquele modo que ele fica suscetível a implementar um novo software. Então eu vou tentar restaurar meu dispositivo usando um gig de teste, por exemplo. Teve sucesso? Não, não teve sucesso. Passou a flash, ele não reconhece no Power, mas quando eu coloquei o gig ele reconheceu, restaurou, mas não ligou. Continuou no mesmo processo. Na fonte, aperta o Power, não liga. Vamos lá. No losango laranja, ele pede para verificar o sinal de reset da CPU e dos Power Managers. Então tem que ter uma tensão de reset, tem que ser 1.8 volts. Então tem um teste point específico, AP PMICs RSOB. Reset tem que ter uma tensão nível alto de 1.8 volts. O que eu tenho que fazer? Localizar esse teste point, pegar o multímetro ou o osciloscópio, para a gente ver o degrau de reset, medir a frequência, se vai dar esse pulso, ou a tensão, se vai estar em 1.8 volts. Então aqui está em laranja esse losango, eu vou descer aqui a borda e vou achar em laranja o teste point que eu tenho que medir. E aí está. Está aqui o nosso CI e aqui nós vamos achar o pulso de reset. Então aqui eu tenho o AP Reset em paralelo com o R7005. Tem que ter uma tensão de 1.8 volts para responder o troubleshooter do losango amarelo. Se a minha resposta for positiva à tensão, eu sigo no Yes. Se a minha resposta for negativa, eu sigo no No. Então, por exemplo, medir aquele ponto naquele resistor, não deu 1.8 volts, troque o Power Manager. Deu a tensão de 1.8, passe agora para o losango verde. Verifique o cristal oscilador OSI500. Então estamos agora no losango verde, onde pede para verificar a frequência do oscilador OSI500. Agora eu vou usar o osciloscópio para medir nesse test point se existe uma frequência de 24 MHz, que é o clock dos meus circuitos lógicos. Então eu vou aqui no losango verde, agora no Board View, no Schematic View, localizar o OSI500. Para responder a minha pergunta do losango verde, eu vou observar no troubleshooting o retângulo verde. E aqui eu tenho o oscilador 500 de 24 MHz, que é um cristal oscilador VCT-CXO, e eu tenho aqui a saída em paralelo com o R5008, onde eu posso colocar a minha ponta do meu osciloscópio nesses dois terminais de outra ponta por terra e verificar a frequência de 24 MHz, respondendo aquela pergunta do losango verde. Está presente 24 MHz ou não? Então vamos lá? Voltando ao troubleshooter. Se a frequência não estiver presente, eu vou trocar o OSI500. Se a frequência estiver presente, eu vou trocar o processador, o CP5000, para resolver o problema. Aí ele pede para trocar a placa e finaliza o troubleshooter. Ou seja, se meu aparelho não liga, você mediu 3, 4 pontos ali, troca-se a board. Só que a gente consegue avançar muito mais. Então dá para perceber que o fabricante quer cada vez que você interaja menos com o hardware. Por quê? Dá para interagir com muito mais coisa aí. Dá para tentar fazer reparos avançados de software, dá para interagir mais com o hardware, verificar outros pontos fundamentais. Mediu 3, 4 pontos e mandou trocar a placa. Não, mas eu posso fazer muito mais. Posso ir muito além do que o fabricante falou. Posso verificar outros pontos básicos, barramentos de controle, capacitores do cristal oscilador, outros osciladores, tentar software avançado, JTAG, MMC, dá para tentar muita coisa no hardware, simplesmente medir 3, 4 pontos e mandar trocar a placa. Então, pessoal, a gente consegue avançar muito mais
do que o troubleshooter do fabricante. Ele falou que se não tivesse aquele clock, troca a CPU. E aqui a gente está a CPU que é em vermelho, aquele último losango era a cor vermelha. Dá para perceber que é uma coisa até muito abrupta, trocar a placa simplesmente por uma falha que ainda dá para avançar bastante. A gente pode avançar nas soldas, outros sinais de alimentação fundamentais, barramentos de controle da NAND que manda solda para cá, barramento I2C e SP, tem muita coisa para verificar do que simplesmente trocar a placa porque não tinha 3, 4 sinais na board. Então a gente consegue avançar muito mais sim, além do que a fábrica propõe para a gente fazer nos nossos aparelhos. Claro que essa limitação é quando o produto está em garantia. Fora de garantia, a gente pode avançar bem mais no hardware, né? Quando está na garantia, você está amarrado com o fabricante para fazer certos tipos de reparo. Então, no nosso caso aqui, no aparelho fora de garantia, dá para avançar muito. Falhas de soldas, falhas de barramentos, centenas de outras coisas para verificar aqui antes de trocar a board. Esse é um caso extremo e a maioria dos casos do troubleshooter é assim. Mediu 1, 2, 3 pontos, troca a placa, troca o flex completo, troca o display. A gente tem que aprender que dá para avançar muito. E para avançar, tem que entender da lógica de eletrônica, tem que verificar os sinais básicos fundamentais, tem que entender um pouco sobre software. É um bocado de coisas que você vai aprender para desenvolver. E é bom você cada vez olhar um pouco mais para os diagramas, para o board view. Cada vez que você aprende que abre o manual, você enxerga coisas diferentes. E assim vai aumentando a sua cultura eletrônica para desenvolver e resolver soluções de problemas avançados. Então, por exemplo, vou dar um zoom aqui para a gente ver o que mais podemos fazer aqui, ó. Muita coisa faltou, né, para a gente verificar no nosso circuito antes de trocar a board. Então tem aqui vários pontos fundamentais, barramentos de controle, tensões de alimentação, sinal de clock de referência, tem vários pontos que eu tenho que verificar ainda na minha placa antes de simplesmente pegar e falar que vai trocar a board. Não é bem por aí nesse lado, né? Quando está na garantia, ótimo, mas quando está fora de garantia, eu tenho que avançar muito. Tem um barramento PCIe, comunica normalmente com a NAND Digital Software, tem tensões de alimentação na placa, tem resistores de identificação, tem muita coisa, muita coisa. A gente tem que ir avançar antes de trocar a nossa board. Aí, tem os resistores que mandam circuito de detecção de bateria, carga, termistores, tem muita coisa para a gente avançar antes de trocar a placa. Então vamos partir agora para a parte prática, onde nós vamos usar o troubleshooter medindo frequências, tensões na nossa board que não liga e chegar à solução de problemas nessa board para finalizarmos o nosso treinamento. Muito obrigado. Vamos agora para a parte 2 desse vídeo. Olá! Chegamos à hora da parte prática da aplicação do nosso troubleshooter na nossa board do nosso Samsung S6. Já estamos com a board aqui parcialmente desmontada, ainda falta desconectar alguns periféricos e vamos seguir o troubleshooter. Queria que vocês imprimissem a página que está aí em anexo, a página número 5 do manual de serviço adicional da aula em anexo aí, dessa aula número 30. Então imprimam, por favor, a página número 5 para que a gente siga juntos a sequência do troubleshooter Power On. Então estamos aqui com a board, já imprimiram aí. Vamos lá para a sequência. Vamos primeiro desconectar os periféricos que os faltam. Ainda tem a câmera traseira conectada, a câmera frontal conectada aqui. Vamos lá remover a câmera traseira, remover a câmera frontal, remover a câmera traseira. Afinal de contas, a gente vai trabalhar com reparo na nossa board de forma mais avançada. Então vamos lá tomar então a iniciativa do início do nosso troubleshooter no Power On. Como vocês lembram, o losango amarelo cheque os conectores da tecla Power, PWR1, PWR2 e o R7011. Então vou pegar aqui a minha board, vou começar a fazer a inspeção desses contatos SW Power On. Eles estão localizados na parte inferior. E realmente, eu posso observar aqui que eu tenho os dois contatos que o troubleshooter pediu para analisarmos visualmente. Existe uma oxidação nessa parte da nossa board, exatamente em cima dos conectores PWR_1 e PWR_2. Então aqui a gente consegue perceber que essa board teve contato com líquido.
e oxidou bem próximo aos conectores da tecla Power. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouco melhor. Já tem uma camada de zinabre bem grande aqui nessa área. Vamos achar então o R7011 para responder a pergunta do losango amarelo. Como a gente sabe, essa placa não energiza. Então eu já achei aqui que realmente existe uma falha visual na nossa energização dos nossos contatos da tecla Power. Está oxidado. Então a primeira pergunta é: verifique o estado visual dos conectores. Estão ruins. Ache o R7011. Está bem soldado, quebrado? Então eu vou pegar aí o board view. Vocês vão pegar o diagrama elétrico, clicar em Ctrl F e digitar R7011 para a gente achar o resistor na board view. O resistor, ele está bem próximo ao conector. Está bem próximo, ele está bem debaixo dessa fita Kapton aqui. Então eu vou tirar essa fita Kapton para a gente fazer uma inspeção visual melhor nessa região. Vamos lá então? Removemos a fita Kapton da board. Depois nós vamos colocar uma fita Kapton nova para ficar original. Então removemos a fita Kapton da board. Onde agora a gente consegue ver o R7011. Aqui está o R7011. Aparentemente, visualmente está normal. Vamos efetuar uma limpeza nesses contatos do PWR1 e PWR2. Um pouco de álcool isopropílico aqui. Vamos tirar a sujeira para fora. Seria importante tirarmos essa blindagem para a gente observar debaixo dessa blindagem se não oxidou também. Então não vai ficar só encargo disso aí não, tá? Então seria bom a gente tirar a blindagem toda para observar toda a região oxidada. Incline um pouco a placa para a sujeira sair da board e não entrar na board. O microaplicador também pode ajudar aqui nessa parte. Percebe-se que o contato está realmente um pouco oxidado aqui. Provavelmente será essa a nossa falha, mas nós continuaremos aqui a fazer todo o troubleshooter para vocês verem como que é feito a sequência do troubleshooter. Mas aqui deu para perceber que realmente o contato está um pouco oxidado. Isso deve estar não deixando o nosso aparelho energizar pela tecla Power. Esse está normal e esse aqui está realmente oxidado. Dá para perceber isso. Nós vamos trocar esse conector ou passar o Info Anti-Oxide aqui para que a gente limpe perfeitamente essa região. Bem, estamos aqui com o Info Anti-Oxide e eu vou colocar uma gota do Info Anti-Oxide. Já até caiu aqui na minha manta. Nem vou precisar retirar uma gota não. Vamos pegar essa gota que está aqui mesmo. Vou passar uma gota do Info Anti-Oxide em cima do contato que está oxidado e deixar agir por alguns momentos. Vamos passar um pouco de Info Anti-Oxide nessa região toda aqui que teve contato com líquido. O Info Anti-Oxide é ótimo para remover esses zinabres da oxidação. Então tem muito zinabre no conector, no contato, e isso não interrompe se eu não usar um produto para parar isso. Esse contato metálico realmente ele oxidou bastante. Vamos deixar um pouco de Info Anti-Oxide aqui para a gente fazer a limpeza correta. Bem, vamos deixar agir um pouco agora o Info Anti-Oxide. E, enquanto isso, vamos falar da energização dessa board. Então, eu vou usar o cabo Samsung para energizar a board. Então, esse cabo aqui tem um consumo de 11 mA. Vou colocar na fonte. E você já percebe que existe um pequeno consumo na fonte. E eu vou pegar o conector Samsung e já vamos preparar aqui para ligar na nossa board. Aqui estou com o conector Samsung para a gente botar nossa placa e fazermos a sequência completa do troubleshooter. Mesmo que seja somente esse problema aí,
Nós vamos seguir totalmente a sequência para vocês verem como acompanhar o troubleshooter. Um pouco agora de álcool isopropílico. O Info Anti-Oxide fez o trabalho que a gente precisava. Removeu a oxidação do contato lá. Mas é interessante, para resolver o problema de vez, vou tirar esses dois contatos, trocá-los e vou remover essa blindagem para observar se não existe mais oxidação. Vamos ver o outro lado da board. Seria interessante a gente remover as blindagens, as shields aqui, para enxergarmos por baixo da shield, para não liberar o aparelho simplesmente se for esse contato oxidado. Então, qual vai ser a falha? Se resolver o problema, vamos trocar esses dois contatos, remover as blindagens e observar a oxidação. Vamos então seguir o nosso troubleshooter. Agora sim, eu vou energizar a minha placa. Então aqui eu estou com o conector de bateria e eu vou conectar o conector de bateria na minha board. Está conectado e não teve consumo. O consumo de 11 mA aqui é referente ao cabo. Agora eu vou lá nos meus conectores que nós efetuamos a limpeza, naqueles dois contatos que nós efetuamos a limpeza, que estavam bem, mas bem oxidados, que estão aqui. Vou pegar a minha pinça agora e vou chaveá-los, visando dar o boot. Minha placa não consumia nada. Por quê? Estava oxidado o contato. Agora vamos ver, encostar bem na ponta do contato. Cuidado para não encostar na shield. Lembra? A lógica aqui é a lógica positiva. Um desses terminais tem rebate. Esse de cima, se eu encostar na shield, vai fechar um curto. Então cuidado para fechar. Vamos fechar? Bingo! Nossa placa está botando. Realmente, só era a oxidação, a falha dessa board. Mas independente disso, nós vamos seguir totalmente o nosso troubleshooter para ver como ele é feito. Então vamos lá. Simulando que a nossa placa não consumiu corrente quando apertamos Power, qual que era a verificação inicial? Verificar os contatos PWR1, PWR2, verificar o R7011. Então a gente já verificou, descobrimos que estava oxidado, seguimos a opção direita, não normal. E a gente fez a limpeza dos conectores, a placa voltou a ligar. Mas vamos simular que tudo estivesse bom. Vamos partir para a próxima parte do troubleshooter, que é medir a tensão no capacitor C7015, o losango vermelho que você imprimiu, que está na foto em anexo dessa videoaula. Então você imprimiu o PDF que está em anexo, o losango vermelho. O que o losango vermelho pede? Verificar tensões em vários componentes da board. E vamos fazer isso. C7015, L7006, L7011, L7016, C7068. Algum desses com 0,8 e 1 volt. Então vamos lá localizar esses componentes e medir as tensões. Corrigindo, no C7068 é 1,1 volt. Então eu vou fazer aqui a sequência normal do troubleshooter, respondendo o losango vermelho, verificando as tensões nesses componentes e medindo as tensões com um voltímetro para verificar se a tensão está dentro do padrão esperado. Então vamos lá localizar o C7015. Então vamos lá, C7015, clique em Ctrl F e digite C7015 no localizar. Pressionando o Enter, vamos localizar o capacitor C7015, vamos medir a tensão nesse capacitor e verificar se eu tenho 0,8 volts quando eu pressiono a tecla Power On da nossa board. Então eu vou lá localizar o C7015 no Board View. Então o C7015 está no nosso Board View, bem próximo ao Power Manager. Ele vai estar exatamente embaixo da blindagem. Então vou unir o útil ao agradável. Eu vou desconectar a alimentação aqui, já que eu tenho que verificar a blindagem, porque tinha oxidação aqui embaixo. Nós vamos agora chegar sim na blindagem. Então vamos abrir a blindagem para que a gente consiga enxergar dentro da blindagem o C7015. Bem, então estamos lá dentro da blindagem onde eu tinha suspeita de ter oxidado. Deu para perceber que não oxidou. Vamos achar então o capacitor C7015. Ele está bem embaixo desse indutor aqui, ó.
C7015. Dá para perceber que o lado positivo dele sai do indutor. Então eu consigo ver a trilha aqui, ó. Aqui é o terminal positivo, sai lá do Power Manager, de um Buck Converter. Eu vou colocar a ponta vermelha do meu multímetro aqui e medir a tensão se está em 0,8 volts. E a ponta preta do meu multímetro, vou ligar no comum do negativo. Então vamos lá medir a tensão no capacitor C7015. Estamos aí agora com o nosso multímetro. O cabo de alimentação que eu vou conectar novamente na minha board. Então eu vou lá conectar o cabo de alimentação novamente na minha board. Então vou conectar lá. Vou ativar a minha fonte. O consumo de 11 mA é do cabo. A minha placa não consome nada em modo off, que é um ótimo sinal, não é? Então agora eu vou localizar o capacitor C7015, que é exatamente esse que está aqui. O meu multímetro, ponta vermelha, eu vou conectar no positivo desse capacitor e a ponta negativa eu vou colocar junto com esse cabo de alimentação, com a ponta negativa, para já ficar ligado no negativo. E eu não me preocupo com ela. Então, o negativo ligado no negativo do cabo de alimentação, o positivo no capacitor C7015. E agora eu vou botar a minha board com uma pinça. Vou botar a minha board e medir a tensão no capacitor C7015, exatamente aqui. Então vamos lá. Vou diminuir aqui um pouco o zoom. Não vai dar para fazer tudo de uma vez. Eu vou botar a minha board. Botei a minha board. E vou lá no C7015 e medir a tensão nele. Olha lá. Zero ponto 0,9 volts, 0,89 volts, ou seja, 890 milivolts. Então a tensão está presente sim nesse ponto. Então é assim que eu faço para responder as perguntas do troubleshooter. Eu vou seguir a sequência, achar o componente e medir a tensão. Vamos medir mais um. O outro capacitor, C7068. Vamos achar o capacitor C7068. Então, Ctrl F, C7068. Tem que ter agora 1,1 volt. Então, vamos lá achar o capacitor C7068. Clique em próximo, próximo. Ele está do lado esquerdo. Então, ele vai estar mais ou menos... Ele vai estar bem aqui. É esse capacitor C7068. Vai ter que ter uma tensão aqui de 1,1 volts. Cuidado para não fechar curto na shield. Agora eu consigo fazer tudo numa imagem só. Então vamos lá, chamar o multímetro novamente. Vamos lá, botar nossa board. Vou desligar a board aqui. Vou ligar a board de novo. Vou botar a board e medir a tensão no positivo do capacitor. Positivo do capacitor. Provavelmente do lado direito, onde está saindo do indutor. Tá vendo aqui? Então eu vou lá, botar a minha board. Olha. E já preparar para medir a tensão, olha. 1,13 volts, 1,13 volts. Então a tensão aí está perfeita, tem a tensão de 1,13 volts. Então é dessa forma que a gente faz o troubleshooter para seguir a solução de problemas do nosso dispositivo, no caso aí o Samsung S6. Continuando aí com a sequência do nosso troubleshooter, agora chegou a hora do losango roxo. O losango roxo pede para a gente verificar se a tensão de 1,8 volts ao pressionar a tecla Power chega no test point próximo à CPU. Então vocês, com a sua impressão em mãos do troubleshooter no Power, vocês vão observar o losango roxo e vão observar o nome TP_AP_Power Switch_Hold. Você vai clicar com o botão direito, ferramenta de selecionar, vai selecionar isso aqui, copiar, Ctrl F, Ctrl V e digitar lá dentro. Obviamente também vai estar em roxo aqui, então nem preciso fazer isso. Então eu vou vir aqui em roxo, no Board View ou no Schematic View, na parte roxa. Aqui está o nosso TP_AP_Power Switch_Hold. Esse test point eu vou conectar meu multímetro aqui, medir a tensão de 1,8 ao pressionar Power. Só que esse test point está dentro da blindagem e eu vou ter que remover essa shield aqui para chegar nele. E para remover essa shield, eu vou proteger muito bem a minha CPU
porque a minha CPU e a minha NAND estão bem próximas aqui. Então vamos aí colocar uma proteçãozinha básica na CPU e na NAND, para que a gente comece a esquentar um pouco essa shield e levantar um pouco essa shield para a gente chegar lá no nosso test point que nós vamos verificar. Ao pressionar Power, tem que ter uma tensão de 1.8 volts neste test point. Preparando a proteçãozinha básica na nossa blindagem, vamos colocar a fita Teflon agora. Ok, protegemos um pouco aí a CPU e a NAND. Vamos partir para o aquecimento e removermos a blindagem para chegar nesse test point. 400 graus. Ar no 1, 2, não mais do que isso. Vamos partir para o aquecimento da blindagem. Eu vou levantar a blindagem para chegarmos no test point, ou seja, eu vou ter que aquecer aqui um pouco, levantar a blindagem. Lembrem-se, aqui está a CPU, aqui está a NAND. Todo cuidado aqui é pouco nesse procedimento. Então eu nem vou tentar remover a blindagem toda. Simplesmente vou levantar um pouco dela aqui para ver se eu consigo já chegar no test point e medir a tensão de 1.8 volts no troubleshooter losango roxo. Vou começar primeiro atacando essa diagonal. Trabalhe nessa diagonal primeiro, sempre colocando o ar para fora, fora da CPU. O ar e o calor fora da CPU. A pinça que eu estou usando aqui é uma pinça já usada para isso mesmo, por isso que ela é empenada e torta. Não vou colocar uma pinça para fazer uma alavanca, uma pinça nova. Então essa pinça é dessa forma mesmo, para já ter esse desgaste. Se eu fizer isso com uma pinça de precisão, ela já era. Já não mais será de precisão. Eu resolvi remover essa blindagem toda, eu não vou forçar a blindagem e vai ficar depois montado perfeito. Em vez de eu inclinar ela aqui para não amassar, depois não ficar original, vou tirar ela toda para que a gente consiga fazer o trabalho perfeito aí. Ok, blindagem removida. E agora nós vamos chegar lá no nosso test point. O test point referido à tensão de 1.8 volts ao pressionar a tecla Power. Então eu vou remover aqui agora a proteção que eu fiz na parte inferior. Agora eu tenho acesso sim ao test point, então vamos aí limpar, esperar um pouco a placa esfriar. Vamos limpar, tirar a resina e chegar ao test point. Então o que eu vou fazer? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da esquerda para a direita, 8 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui está o nosso test point Power Switch. Tem que ter uma tensão de 1.8 volts ao pressionar a tecla Power. Eu vou raspar esse test point. Então vou pegar uma ferramenta aqui. Vou raspar com bastante cuidado esse test point para medirmos a tensão nele ao pressionar a tecla Power.
Depois que eu medir a tensão, vou colocar uma solder mask verde aqui para ficar original. Então vamos lá. Raspamos o suficiente. Vou pegar uma escova aqui, limpar ali, para a gente já consegue conectar a ponta de prova do multímetro nesse ponto. Então vamos lá, medir a tensão de 1.8 volts e finalizar o nosso troubleshooter. Já estamos aí com a nossa placa já com a blindagem solta, já raspamos o test point, já está raspado, já vou preparar o multímetro, fonte já está ligada, eu vou tirar a board do suporte, já vou energizar a minha board, no conector de bateria lá, eu vou energizar a minha board, já vou também chamar o multímetro, colocar a escala de tensão DC 20 volts, chamei o multímetro e agora estou com o multímetro aí e vou medir o test point underline AP underline power switch underline hold. Ao pressionar power, tem que ter uma tensão de 1.8 volts neste test point. Então eu vou aqui já preparar a minha placa para a gente ter a tensão de 1.8 volts nesse test point. Então eu vou ter que preparar tudo aqui. Vamos lá. Conectar a alimentação. Samsung. Alimentação conectada. Virar a placa ao contrário. Vou colocar uma fita Kapton aqui para segurar esse flex no conector da bateria. Então vou travar com a fita Kapton aqui, porque eu vou ter que movimentar a minha board, porque o contato do power está do lado top, vou ter que medir o lado bottom, então vou ter que fazer aí uma medida meio acrobática, né? Então vou ter que medir aí de forma acrobática. Isso. Então vamos lá. Ponta de prova do multímetro, negativa no comum do cabo de alimentação. Então meu cabo de alimentação, vou colocar a ponta preta em comum para ficar ligado junto com a fonte, já não me preocupar com a ponta preta. Então está energizada a ponta preta. E agora a ponta vermelha eu vou conectar neste test point que eu raspei. Eu vou conectar a ponta vermelha aqui e agora eu vou pressionar power e medir a tensão. A tensão tem que dar uma tensão de 1.8 volts ao pressionar power. Então vamos lá, ver se eu consigo de forma acrobática aqui fechar o test point da tecla power. Fechei. Eu vou pressionar power. Aí está a tensão de 1.8 volts ao pressionarmos a tecla power.